noite a todos. Graça e paz. Bom, é muito bom ministrar a palavra do Senhor, principalmente dentro do tema despertar, onde nós vamos falar um pouco sobre, onde nós estamos conversando durante esse mês sobre essa ideia de despertar, né? Despertar para o quê? Despertar para onde? Para onde nós vamos, né? E é importante a gente pensar nisso, porque no nosso dia a dia a gente fala, preciso despertar, mas para quê? E dentro do tema do mês, que é despertar, e dentro do subtema, nós estamos trabalhando essa ideia de despertar, né? Por exemplo, o pastor Leandro, ele ministrou sobre a ideia de despertar, né? E o despertar para o agora, o despertar, esse momento de acordar para as coisas é agora, estar atento à voz do Senhor, a voz do técnico, como nós conversamos um pouco no podcast, né? Estar atento a ouvir aquilo que Deus tem para nós, né? E além de estar atento sobre isso, é a gente começar a observar sobre o que é que o técnico está dizendo, porque estar atento ao que ele está falando, mas não obedecer ao que o técnico diz, não vai fazer com que você chegue no objetivo alcançado. Isso é interessante a gente pensar. E o pastor Júnior também ministrou domingo passado sobre fé, o despertar da fé, e que também é interessante a gente pensar, porque nós pensamos sobre fé dentro de vários conceitos, e ele ministrando, um dos pontos que foi interessante também foi ele dizer para nós o quê? Que fé e razão caminham juntas, e que não são coisas separadas. E é importante nós pensarmos um pouco nisso, sobre a nossa fé e a razão, que elas caminham juntas, e nós ligarmos isso a Deus. Porque às vezes nós começamos a falar sobre fé e nós deixamos de pensar em Deus dentro desse posicionamento de fé. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o despertar e o despertar do chamado, né? E dentro dessa linha de despertar do chamado, é a gente pensar para o que eu fui chamado, por que eu estou aqui. Porque quando nós nos perguntamos sobre chamado, deixa eu arrumar aqui rapidinho. Quando nós nos perguntamos sobre chamado, não são poucas pessoas que têm dúvidas sobre o seu chamado, sobre para aquilo que você veio. Né? Por que você está aqui, sobre o sentido da sua existência, o porquê de tudo isso. E é interessante porque não são somente jovens, ou melhor, adolescentes, jovens, mas adultos e idosos. Eu estava fazendo uma pesquisa e essa é uma das maiores dúvidas que o cristão tem em relação à sua vocação, seu chamado e o seu propósito, né? E eu convido os irmãos para abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 28. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, fala misericórdia. Eu sempre quis fazer isso. Vamos lá. Quando nós falamos sobre chamado, a gente precisa sempre olhar para o quê? Para o que a Bíblia está dizendo sobre chamado, propósito. E eu pedi para que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 28, que diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Certo? Nós falamos um pouquinho aqui que não são poucas pessoas, né, não são poucas vezes, em que jovens, adolescentes, adultos se perguntam qual o seu chamado, qual o motivo por que estou aqui. Chamados de acordo com segundo o seu propósito. Temos que nos questionar que chamado e propósito é este. Vamos lá. O que é meu chamado? Qual é o meu propósito? E temos que nos questionar. Quando eu estou dando aula, uma das coisas que é interessante é a gente ter o benefício da dúvida e começar a se perguntar: por que estou aqui? Qual o motivo que eu estou fazendo e o porquê eu faço o que faço? Por exemplo, por que eu faço o que faço como marido de lavar a louça?
Eu acho que é uma coisa interessante, como marido de lavar a louça, a irmã Edna ali já fez o sinal de tipo, para não tomar uma pisa da esposa. Não, eu faço o que faço porque eu sou um bom marido de lavar a louça. Por isso que eu faço o que eu faço. E quando nós começamos a nos questionar e questionar a Deus sobre qual é o meu chamado e qual é o meu propósito, nós começamos a entender qual é o nosso chamado e o nosso propósito. E eu quero caminhar com vocês sobre o primeiro tópico. Nós vamos trabalhar sobre 3, né? E o primeiro é, somos chamados a ser santos. Esse é o nosso primeiro, esse é o nosso chamado. Somos chamados a sermos santos. Precisamos pensar em uma coisa interessante, chamados. Aqui é uma das respostas que nós vamos encontrar sobre ser santos, nós vamos encontrar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 2, que diz assim, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda a parte invocam o nome do Senhor, Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, ou seja, todos os crentes têm o mesmo chamado. Todos nós temos o mesmo chamado. Todos nós fomos chamados a sermos santos. E dentro desse chamado de ser santo, nós fomos chamados a nos santificar no Senhor a cada dia mais. E como que nós fazemos isso? Tendo uma vida de oração com Deus. Tendo uma vida de entrega a Deus. E como que eu faço para ter uma vida de entrega a Deus? Uma vida de oração e uma vida de leitura das Escrituras. Como é que eu conheço a Deus? Como é que eu tenho intimidade com esse Deus? Aí nós voltamos. Primeiro tema, o despertar do agora, ouvindo a voz do técnico. E como que o técnico fala para nós? Por meio das Escrituras. Segundo ponto, como que eu tenho intimidade com Deus? Por meio da fé, lendo as Escrituras e entendendo esses pontos. E então, assim, eu vou me santificando no Senhor. Tá, mas Fagner, o que mais? Tem mais coisas aí? Sim. Ser melhor funcionário. Poxa, mas como assim? Ser melhor funcionário faz parte disso. Ser melhor funcionário mostra a quem você serve. Ser melhor funcionário, sempre na empresa eu entendi, ser melhor funcionário não é você chegar no horário e sair no horário. É você se prestar à empresa e fazer aquilo que deve ser feito como você fizesse para Deus, porque na verdade você está fazendo a Deus. Entrar no horário e sair no horário é mais do que a sua obrigação, porque foi para isso que você foi contratado, entendendo como funcionário e como chefe, se prestando a entender as necessidades da empresa e do funcionário para que a empresa cresça. E você fala, poxa, mas isso você está falando na empresa. Sim, mas quando você faz isso, você também está fazendo isso, melhorando a empresa, fazendo para Deus. Porque se você só pensa em fazer isso e não pensando em Deus, alguma coisa tem de errado na sua relação com o Senhor. Tem alguma coisa, quando nós fazemos isso, tem alguma coisa errada na nossa relação com Deus. Por isso que é interessante a gente pensar, poxa, então entrar no horário e sair no horário, então não é o suficiente. Aí nós lembramos de algumas das ministrações do pastor Cristiano, que ele fala, é ser medíocre. Nós não podemos ser mediano e ficar na média. Nós temos que pensar em mais. Não é uma mensagem de autoajuda, mas quando nós pensamos em santificação, nós estamos olhando para aquilo que o Senhor está nos entregando. E como que nós fazemos isso? Ser melhor marido não é simplesmente ser o cara que lava a louça. Né? Eu lavei a louça hoje, eu acho isso interessante. Hoje eu lavei a louça. Por livre e espontânea, como diz, pressão. Mas não é só isso, não é só fazer. É dialogar, é entender. Quando nós falamos de marido, o que a minha esposa está dizendo, por que ela está dizendo isso? O diálogo faz parte de um relacionamento entre marido e mulher. E quando nós pensamos marido e mulher, quem é o pilar central do relacionamento? É Jesus. E quando nós pensamos Jesus, pilar central do relacionamento, marido e mulher, nós estamos dentro de um processo de santificação. Nos aperfeiçoando cada dia mais no Senhor. E isso faz parte da caminhada. Entende?
E, para não sobrar só para os maridos, melhor esposa. Ser a melhor esposa, ser uma esposa melhor, faz parte desse processo também, do que é ser santo. Vocês estão compreendendo? Todo mundo captando? Amém? Beleza. Faz parte disso também, porque não é simplesmente lavar, passar e cozinhar e falar está aqui, mas é ter uma vida com Ele. Isso faz parte de um relacionamento onde nós estamos falando sobre santificação, ou dentro de um processo de sermos santos, né? Para que nós fomos chamados a ser santos, né? Um filho que respeita os pais. O que é um filho que respeita os pais? Simplesmente o filho que faz tudo que os pais pedem? Faz parte. Mas é aquele que entende as necessidades do pai e também se mantém dentro de um diálogo, dentro de uma relação entre pai e filho. Eu vou ser pai agora, né? Novembro está nascendo, e eu tenho trocado várias ideias com o Noah. E é interessante porque, assim, às vezes eu chego em casa tarde, aí eu ponho a mão na barriga, a Camila já está dormindo, aí ele está se mexendo. Aí no dia seguinte, ela fala, nossa, o Noah acabou de acordar. Eu falei, sabe de nada, inocente. Estava a noite inteira bagunçando aí, você que não viu. Mas é interessante o relacionamento dentro de um diálogo. Dentro de um diálogo entre pai e filho. Tem um texto bíblico que diz assim, pai, não provoque a ira no seu filho. E a gente começar a pensar sobre, poxa, como que eu estou provocando a ira no meu filho? O que é que está acontecendo? E filho, ser um bom filho, é você ter um diálogo com o pai e entender quando seu pai fala não. Entender quando o pai diz não poxa, meu pai disse não, então ele está entendendo o que é melhor para mim, dentro da ideia de não. Certo? E ser uma pessoa que entende dentro dessas pequenas coisas do dia a dia, que ser o melhor é fazer o melhor para Deus, dentro das pequenas coisas. Do nosso dia a dia, nós fazemos coisas pequenas, mas estamos fazendo o melhor para Deus. E isso faz parte do nosso chamado. Com isso, desperte e viva o chamado de santidade de Deus para a sua vida, de ter uma vida com Deus, uma vida voltada a Deus e às coisas de Deus. Tudo que nós fazemos deve ser voltado a Deus. Não pode ser algo que volta simplesmente para mim, para o meu ego, para o meu eu, mas é voltado a Deus, porque o que eu faço, eu faço para Deus, porque eu amo, e isso aqui precisa ser feito. Por que é feito? Porque existe a necessidade de ser feito, e eu fui chamado à santidade, e isso faz parte do processo. O chamado de Cristo implica em mudança de vida, né? O chamado de Deus implica em mudança de vida. Quando Ele nos chama, a nossa vida precisa de uma mudança de atitude. Vamos ler o texto de Mateus 4,19, que diz assim, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Que é um texto interessante que, primeiro, vinde após mim, vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Estejam em prontidão a mim, estejam aptos a responder aquilo que eu sou, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. No entanto, me obedeçam, essa é a ideia. Ouçam o que eu estou dizendo. Aí nós voltamos para a fé e para o primeiro tema, ouvir o técnico, vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens, ouvir o técnico que é Jesus. O técnico é Jesus. E nós precisamos estar prontos, em prontidão em ouvir Ele. Certo? Vamos lá. Para vir a Cristo é ao mesmo tempo se colocar à sua disposição e é preciso saber que isso implica em uma mudança radical de vida e de comportamento. E o que eu acho interessante dessa ideia de mudança radical de vida e comportamento é que quando nós mudamos, nós deixamos de ser aquilo que nós éramos. Se eu procrastinava, eu não procrastino mais. Por mais que
tem uma ideia de que os homens procrastinam mais do que as mulheres, né? Isso é provado cientificamente, mas isso deve ser uma luta nossa, porque procrastinar é um problema. Se eu errava, se eu tinha um erro, eu não erro mais, porque eu não só escuto a voz do técnico, eu não só ouço pela fé o que o técnico está dizendo, creio nas atitudes que eu preciso tomar, mas as coisas na minha vida precisam mudar. Eu não posso ficar olhando para as coisas e dizendo, ó Deus, ó céus, ó vida, se eu não tomo uma mudança de atitude. E isso faz parte do que é ser chamado, ter uma atitude perante Deus de fazer aquilo que precisa ser feito. Despertar incomoda. Sabe por que eu falo que despertar incomoda? Nós estamos no inverno. E você acordar naquele dia, onde está um friozinho gostoso, para você ficar, nossa, estou dormindo, e acordar, não arrumar nem a cama, só ir para o sofá e ficar assistindo Netflix o dia inteiro, é ótimo. Mas nesse processo nós nos acomodamos, nós nos tornamos mais do mesmo. E quando Cristo nos chama, Ele nos chama para que a gente desperte, lave o rosto, né, escove os dentes, e esteja de prontidão a ouvir aquilo que Ele está pedindo. Esteja de prontidão a ouvir a voz do Rei. Esse é o processo. Ou isso faz parte do processo. Não vou dizer que só esse, mas isso faz parte do processo. Porque nós trabalhamos com princípios onde as coisas se ampliam para nós ouvirmos literalmente o que o Rei está dizendo. E quando ele fala assim, ide, e a gente vai, e nós vamos, né? E isso faz parte de ouvir o que Deus está querendo de nós. Só podemos servir a Cristo se doando ao outro. Não dá para servir a Deus sem olhar para o irmão do lado. Isso é interessante porque é o seguinte, nós ouvimos a voz do Senhor, estamos de prontidão para o que Ele está dizendo, e nós só conseguimos servir a Deus se eu sirvo ao irmão que está do meu lado. Como? Olhando para ele, conversando, entendendo a necessidade dele, e fazendo o possível para suprir a necessidade dele. Não é simplesmente olhar para o irmão do lado e falar, graça e paz, meu irmão, boa semana para o senhor. Não, relacionamento faz parte disso. Faz parte disso, é graça e paz, boa noite. Você está bem? E quando alguém te pergunta se você está bem, no automático a gente fala, eu estou bem. Mas você está bem mesmo? Olhar para o outro é entender a sua necessidade. Servir o outro é servir nas suas necessidades, e às vezes um vai servir ao outro. Vocês estão captando? Sabe? Então, dentro desse processo de servir a Deus, nós servimos ao outro. E isso faz parte da nossa caminhada cristã. Vamos lá. Chamado para sermos santos e servir por meio de um propósito de Deus. Somos chamados a sermos santos e servimos a Deus por meio de um propósito. Aí eu entro, propósito é a razão pelo porquê algo existe. Por que alguma coisa existe? Este é o propósito da existência de algo. Por exemplo, o propósito do fogo, queimar. O propósito da água, molhar, matar a sede. O propósito da faca é cortar. Do veneno é matar, do remédio é curar. O propósito do homem, qual é? Qual é a razão por que o ser humano existe? Por que eu existo? E nós nos questionamos isso. E é interessante quando nós começamos a nos questionar sobre o porquê estou aqui, porque algo existe, que o que mais vai aparecer, principalmente no Google de hoje, são pensamentos filosóficos. Sobre filosofia, nós poderíamos, daria uma grande discussão. Eu posso até conversar sobre os assuntos, mas não. Dá uma grande discussão. Né? Quando você vai ver sobre o panteão romano, conhece-te a ti mesmo. Antes de você entrar aqui, você se conheça e entre aqui.
penso, logo existo. Se eu penso, então logo eu estou pensando. Eu sou uma autoexistência, eu existo por isso. Mas qual é o meu propósito? Porque quando nós questionamos o propósito, o porquê que eu existo, aí nós vamos mais fundo. Propósito, como nós já dizemos, é a razão pelo qual algo existe. Nós existimos para cumprir o propósito de Deus aqui. Nós existimos para cumprir o propósito de Deus. Precisamos entender que todos nós somos chamados a servir no reino, chamados a sermos santos, mas para isso precisamos nos questionar para saber qual o propósito dele quem? De Deus, sobre nossas vidas. E o que é interessante a gente questionar sobre o propósito de Deus sobre nossas vidas, trazendo um pouco mais para o nosso âmbito de igreja, principalmente, o Fagner não é músico. E Deus, eu sei que Deus não tem como propósito eu ser músico. Eu tentei tocar baixo há uns meses atrás e não deu certo. Dói a mão e eu inventava coisas para ver se facilitava no processo de tocar baixo. O problema não era o professor, tá? Se vocês quiserem, eu indico o professor Clairton como professor. Mas não era. Mas é porque não é o meu propósito. Eu queria, aprendi um pouco sobre música, sobre partitura, eu acho que é isso que chama. É interessante, mas não é. Se eu tento fazer isso, eu não estou cumprindo com o propósito do qual Deus tem para mim. E estou tomando lugar daquele outro que quer aprender sobre tocar baixo, que quer ser músico. Por quê? Porque é dele o lugar, não o meu. O Josué Gonçalves, ele estava falando que todas as pessoas, né, todo mundo existe porque, ou todo propósito existe porque existe um problema. E é interessante você pensar que todo propósito existe porque existe um problema, porque é o seguinte, se existe um problema na bateria, ou seja, não tem um baterista, o que acontece? Surge o baterista para tocar a bateria. E quando nós falamos sobre se existe um problema como professor, né, falta um professor, Deus levanta uma pessoa com o propósito de ser professor para dar aula. Este é o propósito do professor, dar aula. E é importante a gente pensar nisso, questionando qual é o meu propósito. E quando nós questionamos qual é o meu propósito, é a gente pensar, primeiro, propósito é aquilo que queima no seu peito, queima dentro de você, dizendo, é para isso que eu te chamei. Como se fosse um jovem apaixonado, aonde você olha assim e fala assim, é disso que eu preciso, é nisso que eu me realizo, é isso que me completa, é tocar, é pregar, é dar aula, é dirigir, mas é isso que me completa. E a minha pergunta para você que está me ouvindo é, qual é o seu propósito? E se você está cumprindo com o propósito de Deus para a sua vida? Por que é interessante a gente pensar se eu estou cumprindo com o propósito de Deus, com o chamado de Deus para a minha vida? Porque nós temos que cumprir com o propósito de Deus. Porque um dia Deus vai nos perguntar, e aí, você fez aquilo que eu te pedi para fazer? Ah não, Deus, eu não fiz aquilo que você me pediu para fazer. E nós vamos dizer, não, eu não fiz. Sendo que Deus nos chamou a isso. Vocês estão entendendo que Deus nos chama para algo e nós conseguimos dizer não para Ele porque nós nos chateamos por situações adversas, ou porque nós simplesmente não queremos, mas faz parte da nossa existência, do sentido daquilo que nós somos, cumprir com o propósito, com o chamado de Deus para com o reino, e cumprir com o chamado de Deus para o reino, é fazer a vontade do rei. Fazer a vontade do rei é entender que eu estou cumprindo com o propósito do qual ele me deu. Entende? É
pesado a gente pensar isso, mas é prazeroso ao mesmo tempo nós pensarmos nisso, porque nós estamos cumprindo com aquilo do qual Deus nos deu, e ao mesmo tempo nós estamos entendendo a responsabilidade que temos diante do Deus que nós cremos. Cumpra o chamado de Deus para a sua vida, mas não deixe de fazer aquilo que Ele te chamou segundo o seu propósito. Não deixe de cumprir o propósito de Deus. E viva uma vida em santidade, cumprindo aquilo que Deus quer. Porque faz parte da nossa caminhada. Eu gosto do texto: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Porque ele está dizendo, não vai ser fácil cumprir com o seu propósito no mundo, não vai ser fácil, por mais que eu te chamei, não é fácil a caminhada, mas continue. Faz parte da nossa caminhada isso, né? Partindo para a conclusão, partindo aqui para a conclusão, quando despertamos, conseguimos ouvir a voz de Deus, a nos chamar para a santidade, onde essa santidade nos implica em uma mudança de vida, uma tomada de atitude, e se colocar à disposição do rei, é desenvolver o seu propósito no reino. Ou seja, se Deus te chamou para o evangelismo, vai para o evangelismo, para a ação social, vai para a ação social. Para cuidar de casais, cuide de casais, temos ministérios na igreja. Missão, cumpra o seu chamado de ir para missões. Mas cumpra o seu chamado de ir para missões. Eu lembro de uma professora, a professora Nauzira, ela falava assim, se você foi chamado a cumprir o chamado de missões, vá. Vá. Mas não é porque é bonito alguém dizer que foi para o campo missionário, sofreu e depois voltou, que você acha que você foi chamado a cumprir o chamado de missões. E concluindo, né, o pastor Douglas Gonçalves, ele diz assim, entenda o seu propósito, entenda o seu chamado, entenda para o que Deus te chamou, falando assim de forma mais tentando simplificar, e entendendo isso, saiba para onde Deus te chamou. Por exemplo, se Deus tem 2 filhos, ele usa esse exemplo. Em um filho, ele coloca roupas de verão, em uma mala coloca roupa de verão, na outra mala ele coloca roupas de inverno. E o filho que está com a mala de roupa de verão, decide ir para um lugar, por exemplo, Polônia, frio. E o outro pega as roupas de inverno e vai para um lugar onde o clima é quente, vamos para o Havaí. Só que chega lá, os 2 morrem. Por que os 2 morrem? Cada um foi chamado com um propósito, mas tomou a decisão errada, ou uma decisão diferente, o caminho errado. O que cada um tinha na mala era para ir para um lugar específico. E ele não vai para esse lugar específico, para esse lugar para qual ele tinha que ir. O que foi para a Polônia estava na mala com roupas de verão, e o outro com roupas de inverno. O que eu quero dizer com isso? Entenda o seu chamado, cumpra com ele, respondendo ao que Deus te chamou, ao que o rei te chamou, cumpra com ele no reino, e faça aquilo que precisa ser feito. Se você foi para o cara para cuidar de streaming, como o Janderson aí, cuide disso, faça parte disso, mas faça parte daquilo para o qual Deus te chamou. Amém? Vamos orar? Oremos. Senhor Deus e Pai, que nós te agradecemos porque mais uma vez nós ouvimos a sua palavra e entendemos aquilo para o qual o Senhor tem nos chamado. E dentro do seu chamado, Senhor, de ter uma vida santa, uma vida entregue a Ti, Pai, que nós possamos cumprir e que nós venhamos cumprir o seu propósito, cumprir aquilo para o qual o Senhor nos criou,
Porque o Senhor nos criou com um propósito, com um motivo, para o qual nós existimos. E dentro dessa caminhada, Senhor, que o Senhor continue nos abençoando e nos instruindo em qual caminho correto para a gente seguir, para que a gente não venhamos nos desviar, nem para a esquerda e nem para a direita, Pai. Pai, cuide de cada um aqui nessa noite, cuide de cada um dos que estão aqui, dos cânticos, dos momentos, Pai, de comunhão, cuide de cada um, e derrame da sua graça, da sua virtude e misericórdia sobre nossas vidas, que nós possamos despertar para cada momento do que o Senhor está nos chamando, Pai. Senhor, muito obrigado por tudo mesmo. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus.